esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos, familiares, todos que estão com a gente nessa live, neste culto ao nosso Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que essa graça te alcance, te abrace e te console nessa noite. Que o Espírito Santo te envolva de tal forma que você sinta o consolo de Deus, que consiga sentir o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Tratando das suas feridas, tratando das suas crises, tratando da sua vida, do seu casamento, da sua família, de todas as nossas dificuldades. Amém? Então seja bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nessa live, aqui neste culto. Nós gostaríamos de pedir para que você fique até o final, que você cultue ao Senhor junto com a gente, não seja um mero espectador, uma mera espectadora, mas aproveite esse momento para oferecer o seu culto a Deus, louvando, adorando, dando glórias a Deus. Aproveite esse culto para aprender da palavra, ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito Santo. Amém? É um culto participativo, um culto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como temos orientado, se você quiser se expressar, pode se expressar aí nos comentários, nas ferramentas de curtir do Facebook. É uma forma que nós temos de interagir com o culto do Senhor. É um culto ao vivo e para a honra e glória do nosso Senhor nós vamos dar início então. Irmãos, chamada à adoração. Efésios capítulo 3, dos versos 20 a 21 diz assim. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, dos versos 20 a 21. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha o que o texto diz, ele diz glórias a Deus. Dê glórias a Deus independente das circunstâncias. Dê glórias a Deus na igreja. Dê glórias a Deus em Cristo Jesus. Dê glórias a Deus hoje e sempre, de geração em geração. Dê glórias a Deus. Por quê? Dê glórias a Deus porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos. Ele pode fazer muito mais daquilo que nós estamos querendo, daquilo que nós estamos desejando. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glórias a Deus porque Ele nos reveste com o seu poder. Poder esse do Espírito Santo, através do Espírito Santo. O texto fala sobre isso, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus por esse revestimento, glória a Deus por esse poder que nos reveste. Amém? Então que nesse culto possamos dar glórias e mais glórias a Deus, porque Ele é bom. Glórias a Deus porque Ele tem cuidado da gente. Glórias a Deus porque mesmo na dificuldade podemos sentir o seu consolo, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Glória a Deus pelas dificuldades que nos faz crescer. Glória a Deus pelas vitórias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ter uma oração inicial, uma oração de adoração, uma oração de invocação do nome do Senhor, uma oração para este culto. E para essa oração nós convidamos o nosso irmão Peterson, que irá conduzir essa oração inicial de adoração e oração de invocação. Amém? Então ore junto, curve sua cabeça, vamos orar. Boa noite, irmãos. Iniciando o nosso culto, vamos adorar o nosso Deus através da nossa oração. Senhor, te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, Senhor.
Te adoramos, Senhor, pela Tua bondade para com as nossas vidas, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada irmão, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, Senhor. Agora quero vir te invocar, Senhor, que o Senhor possa estar com esse culto, Senhor, que o Senhor possa estar com cada irmão que está assistindo a este culto, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Senhor. Sabemos, Senhor, as dificuldades que o mundo está passando, Senhor, que a Tua igreja está passando, Senhor, mas que possamos continuarmos firmes, seguindo a Ti, buscando a Ti, porque sabemos que só teremos paz em Ti, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, abençoa os irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, que estão passando por doenças, que estão passando por problemas psicológicos. Abençoa cada um, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada irmão, e que nessa hora, que nesse momento possamos estar com as nossas mentes voltadas para Ti, para prestarmos um culto de adoração a Ti. Perdoa todos os nossos pecados, é isso que eu te peço e agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, Senhor. Receba desde já a nossa adoração, o nosso louvor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar louvando ao Senhor através do hino do Cantai Todos os Povos número 2, Culto à Trindade. Um hino muito propício para esse período litúrgico que nós estamos vivendo, que é o segundo domingo de Pentecostes, também conhecido como Culto à Trindade. Amém? Então nós passamos a palavra para nossa irmã Alexandre, para o seu filho Sérgio, nosso irmão Sérgio, que irá conduzir este período de adoração através do hino Culto à Trindade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais um culto que vamos ter para glorificar o nosso Deus. Eu escolhi o hino número 2, Culto à Trindade. É próprio para a ocasião, que nós possamos realmente nos lembrar a quem cultuamos e a quem devemos toda a honra e toda a glória. Servos consagrados, reverentemente ao Santíssimo adoremos, com amor e favor, santo e compassivo. Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cavalo suplício. Cristo está no templo. Vem ocupar o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre,
prazer e poder, ó Trindade Santa, vem ocupar o templo. Amém. Vamos cultuar o nosso Deus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ele está no templo, como nós não estamos no templo, Ele está agora na nossa casa, que nós estamos ali, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Então Ele está aí com você, está aqui comigo, nós podemos senti-lo, amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, dos capítulos 44 a 49, diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler novamente o verso 49? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavras do Senhor, Evangelho de Jesus, que traz vida, traz libertação e traz cura. Meus irmãos, nesse texto vemos as palavras finais de Jesus ali no Evangelho de Lucas. É o último capítulo, o capítulo 24, os últimos versículos. E ele orienta os seus discípulos a permanecerem onde eles estavam. Permanecer onde eles estavam até que fossem revestidos de poder. Revestidos de poder. Jesus havia prometido um outro Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele enviaria esse Consolador. Ele fala, ó, esperem, não façam nada ainda, permaneçam na cidade até que sejais revestidos de poder. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, vamos louvar ao Senhor através do coral Ebenezer. Então, nós vamos passar para eles e vamos adorar com os irmãos.
Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Senhor Espírito Santo, venha de novo, nos encha como em Pentecostes, encha-nos, nos revista com esse poder que só o Senhor tem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Isaías capítulo 55, verso 7, o profeta diz assim: os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos, todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Meus irmãos, palavras claras do profeta para o povo de Deus, palavras claras do profeta para as nossas vidas. Os pecadores, ou seja, eu e você, devemos abandonar os nossos maus caminhos.
Os pecadores, ou seja, eu e você, devemos deixar os nossos maus pensamentos. Devemos voltar-nos para o Senhor arrependidos e assim Ele mostrará sua grande misericórdia, sua grande graça, o seu imenso perdão. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos fazer isso agora, como o profeta orientou? Nos voltar para o nosso Deus, arrependidos, confessando, falando para Ele os nossos pecados e pedindo perdão por falhar com Deus. Amém? Amém. Para essa oração, nós convidamos a nossa irmã Raquel, que vai conduzir essa oração de confissão. Você faça a sua oração também, confessando o seu pecado ao nosso Deus. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, queridos. Estou com saudade de todos, eu e o Marinho. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia que nos deste. Obrigado por tudo que tem nos dado, por tudo que tens feito e por tudo que has de fazer. Ó Pai, eu te peço que nos perdoe as nossas imperfeições, os nossos erros, tudo aquilo que deixamos de fazer. Sonda o nosso coração, vê se tem algum caminho errado, algum caminho mau. Corrija para a tua honra e para a tua glória. Esteja nos moldando a cada dia para que possamos ser melhores servos, melhores cristãos e possamos ser a cada dia parecidos, imagem e semelhança do Senhor. Obrigado por tudo. Eu te peço, te agradeço, mais uma vez com perdão das nossas falhas e das nossas negligências. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Perdoados somos em Cristo Jesus através do seu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Amém. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade quando nós confessamos os nossos pecados. Amém? Amém. Perdoados estamos então, vamos adorar mais um pouco ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Nessa noite, quem vai nos ajudar com louvor e adoração será a André, o Denis, a Lavínia e a Marina. Amém? Então vamos adorar com os irmãos. Aproveite esse momento para oferecer o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Bata palmas aí na sua casa, onde você está. Medite nas letras, se você não souber. Cante junto, porque Deus se agrada disso. Amém? Graças e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Nesses louvores nós vamos louvar sobre gratidão e sobre fidelidade e que nós possamos estar gratos nessa noite pela fidelidade do nosso Deus que tem sondado nossas vidas, tem nos protegido, que nosso coração possa estar grato porque o Senhor é fiel em qualquer circunstância. Muita saudade, Deus abençoe os irmãos. Crescer.
colhidas foram Deus fiel. Então eu vou te chamar, em meus braços me lançar, mesmo sem enxergar.
Aleluias, aleluias, Deus fiel, glória a teu nome, Jesus. Irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por este período de louvor e adoração, já pedindo a iluminação do Espírito Santo para a palavra, para a meditação na palavra. Curve sua cabeça, então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por esse período de louvor, de adoração. Nós queremos dar glórias e honras ao Teu nome. Louvamos a Ti, Senhor, e pedimos para que desde já o Senhor receba, Senhor, esse período de louvor e de adoração na Sua presença. Aproveitamos o ensejo para clamar ao Senhor a Tua graça de entendimento. Nos ajude a entender o que o Senhor tem para comunicar para nós nessa noite. Abençoe a palavra, abençoe para que ela encontre solos férteis, corações férteis. Abençoe para que não seja o pastor Vitor falando, mas sim Tu, através de mim. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu convido a igreja, então, cada um dos irmãos a abrirem suas Bíblias, os seus aplicativos, em Atos dos Apóstolos, logo ali depois de Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 4 a 8. E depois nós vamos pular para o capítulo 2, dos versos 1 a 4 e o verso 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 4 a 8. E depois capítulo 2, dos versos 1 a 4 e o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Dos versos 4 a 8, e depois capítulo 2 de Atos, dos versos 1 a 4 e depois o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eles perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a você saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Indo para o Atos 2, de 1 a 4, e depois o verso de 1 a 4 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Palavras do Senhor, palavras de vida e salvação, palavras que vai vir ao encontro do nosso coração nessa noite. Amém? Irmãos, como eu comentei, nós estamos no período litúrgico conhecido como Pentecostes, o período de Pentecostes. No domingo passado, nós tivemos o domingo de Pentecostes, né? O domingo em que é comemorado o dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, o dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja, enchendo-os de poder, revestindo-os de poder. Esse período, que se estende até o Advento, ou seja, vai até o final do ano, é o período do Pentecostes. Então hoje nós estamos no segundo domingo após o Pentecostes. Domingo que vem é o terceiro domingo após o Pentecostes, até o Advento,
nós vamos ali começar a comemorar o período do Natal. Então, pensando nisso, pensando nesse período de Pentecostes, pensando que o Pentecostes foi no domingo passado, no domingo de Pentecostes, hoje nós vamos meditar sobre esse revestimento do poder do Espírito Santo. Com o tema Poder do Espírito Santo para quê? Poder do Espírito Santo para quê? Segura aí que no decorrer da mensagem nós vamos ver por que poder do Espírito Santo. Não sei se os irmãos perceberam, mas o culto está voltado para essa temática. Já iniciamos a transmissão clamando a presença do Espírito Santo. O hino foi voltado ao Espírito Santo, coral, louvor. Por isso, Espírito Santo do Senhor, vem ao nosso encontro. Encha-nos com esse poder para a honra e glória do Teu nome. Bom, o evangelho que nós lemos ali na leitura inicial, né, Lucas 24, de 44 a 49, como eu disse, apresenta ali as falas finais de Jesus, as últimas recomendações, as últimas orientações de Jesus para os discípulos antes dele subir aos céus, antes dele ser assunto aos céus. E ele diz naquele versículo 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Glórias ao nome do Senhor. Qual seria essa promessa que Jesus fala para os seus discípulos? Qual seria essa promessa do Pai? A chegada do Espírito Santo. Jesus prometeu que enviaria outro Consolador para ficar no lugar dele. Em Atos 1,4 nós vemos essa mesma orientação que nós acabamos de ler. Diz assim, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento à promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Eu fiquei imaginando, quando eu fiz o meu primeiro seguro de carro, no interior a gente não fez seguro, a gente não tinha seguro de carro, a gente não achava necessário, mas aqui em São Paulo a gente acha necessário, né? Então, há um tempo atrás, quando a gente fez o primeiro seguro, o corretor falou assim, olha, acho que eu peguei o carro numa sexta-feira, não sei, ele falou assim, olha, não saia com o carro antes de segunda-feira, porque o seguro só vai valer a partir de segunda-feira. Em outras palavras, ele estava dizendo que eu só estaria coberto a partir de segunda-feira. Se acontecesse alguma coisa naquele final de semana, eu teria que assumir o prejuízo. Aí você imagina, muito tempo sem carro, compramos um carrinho e o cara fala, olha, só segunda-feira. Lembro que nós estávamos ali morando na IPI de Vila Prudente, fiquei rodando no estacionamento da igreja, subia, descia. Não, brincadeira, não fiquei fazendo isso não, a gente se segurou até segunda-feira e eu estava pensando nisso. Jesus estava dizendo para eles, olha, não saiam até que o Espírito Santo, o porto seguro, perceba o trocadilho, o Espírito Santo, o porto seguro, o Consolador, o Ajudador, o companheiro esteja com vocês. Por quê? Porque sem o Espírito Santo ao lado deles, eles nada poderiam fazer. Sem o Espírito Santo ao lado dos discípulos, eles estavam vulneráveis. Ia dar tudo errado, eles iam fazer tudo na carne. Então Jesus falou assim, olha, espere, eu vou mandar o Espírito Santo, fiquem na cidade onde vocês estão. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão fazer o ID que eu disse para vocês. Mas a promessa não diz que eles receberiam apenas o Espírito Santo, mas que ao receber esse Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. Olha só isso. É o que diz o verso 8 do texto que nós lemos, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu pergunto para os irmãos, essa promessa foi cumprida? Foi. A promessa foi cumprida. E como ficou conhecido o evento de derramamento do Espírito Santo? Pentecostes, acabamos de falar, né?
Pentecostes, que é quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, vem sobre a igreja. É o que nós lemos no capítulo 2 de Atos, né? Eles estavam todos reunidos. É uma característica daqueles primeiros cristãos, depois que Jesus sobe aos céus, eles ficavam sempre juntos, orando, estudando as Escrituras, sempre convivendo muito juntos. E eles estavam ali juntos, de repente um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte veio sobre eles. E o texto diz que, como se fossem linguetas de fogo, começou a tocar cada um deles. Conforme eles iam sendo tocados individualmente por essas linguetas, eles foram ficando cheios do poder do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Pentecostes foi um dos maiores acontecimentos do cristianismo, foi o maior acontecimento da igreja depois da morte e ressurreição de Cristo. Aí, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em cumprimento à promessa do Pai. Derramamento esse que os encheram de poder. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que antes de Jesus enviar a igreja, antes de Jesus enviar as pessoas até os confins da terra, ele envia quem? O Espírito Santo, que os revestem de poder. De poder. Logo, nós podemos considerar que não existe ou não deveria existir cristianismo sem poder. Sem esse poder do Espírito Santo. Por quê? Porque no cristianismo nós pregamos um evangelho, que está registrado aqui, que é um evangelho de poder. Olha o que está escrito lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. O evangelho é o poder de Deus para salvar as nossas vidas. Não deveria existir cristianismo sem poder, porque no cristianismo recebemos de Cristo o Espírito Santo, que é um espírito de poder. Olha só o que diz 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito de Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo que nós recebemos não é de covardia, é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. No cristianismo não deveria existir cristianismo sem poder, porque no cristianismo há um reino, e esse reino de Deus é um reino de poder. 1 Coríntios 4,20 diz isso, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Em poder. Então não existe ou não deveria existir cristianismo sem poder. Mas o cristianismo é formado por pessoas, por mim, por você, pela igreja. Logo, não deveria existir cristãos sem poder. Sem esse poder do Espírito Santo, sem esse revestimento do Espírito Santo. E eu te pergunto, será que nós estamos revestidos com esse poder? Irmãos, nem Cristo, na sua passagem pela terra, nem Cristo, quando ele estava entre a gente, ele abriu mão deste poder. Quando ele foi batizado ali por João Batista, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele como se fosse uma pomba. E eis que uma voz dos céus diz: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E na sequência, Jesus vai para o deserto, é tentado pelo diabo e com poder e autoridade ele vence o diabo. Ele volta do deserto cheio de poder. Todo o ministério de Jesus é pautado pelo poder do Espírito Santo. Mesmo sendo filho de Deus vivo, como ser humano aqui entre nós, ele não abriu mão do poder do Espírito Santo. E eu te pergunto mais uma vez, meu irmão e minha irmã, e você? Nós vamos abrir mão do poder do Espírito Santo? Não, nunca, jamais. Pelo contrário, encha-me, Espírito Santo, mais que cheio eu quero estar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar o meu ser, encher este lugar.
Amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora a pergunta que não quer calar: poder para quê? Poder para quê? Atualmente, algumas igrejas enfatizam muito essa ideia do poder, né? Fala-se muito de poder em alguns nichos evangélicos, mas infelizmente é um poder que vem com uma visão distorcida das Escrituras. É a pessoa no centro. Eu quero ter poder para me mostrar, eu quero ter poder para me expulsar demônio, eu quero ter poder para me curar, para me fazer dinheiro, para mim. É a pessoa, é para a pessoa aparecer, poder para o homem ser aplaudido, para que o homem seja notado, poder para que o homem seja rejeitado, respeitado, desculpa. Mas então, poder para quê? Por que que eu e você precisamos do poder do Espírito Santo? Por que que a IPI de Vila Diva precisa desse poder? Por que que você e a sua família precisam desse poder? Primeiro, penso que nós precisamos desse poder para vencer o medo. Precisamos do poder do Espírito Santo para vencer o medo. Quando nós olhamos para o texto, para a Bíblia, nós vemos que os discípulos estavam com muito medo. Eles estavam com medo. Olha o que diz lá em João, capítulo 20, verso 19. Naquela tarde os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judaicos, quando de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Já pensou? Os discípulos ali morrendo de medo, com as portas trancadas, e de repente Jesus aparece: paz esteja com vocês. Imagine o susto que eles não levaram. Mas eles estavam com medo. E como tem cristão com medo? Como tem cristão com medo de abrir a boca para falar de Jesus? Como tem cristão com medo de se assumir cristão nos nichos sociais que vive? De se assumir cristão no trabalho, de se assumir cristão na escola, na faculdade, de se assumir cristão na família, de se assumir cristão entre os vizinhos? Como tem cristão com medo de servir na casa do Senhor? Como tem cristão com medo de viver o Evangelho de forma integral? Meus irmãos e minhas irmãs, um cristão revestido do poder do Espírito Santo não teme o mundo. Um cristão revestido do poder do Espírito Santo não teme o diabo. Um cristão revestido do poder do Espírito Santo não teme, não tem medo de sofrer perseguições por causa da sua fé, ele não tem medo em servir a Deus. A timidez vai embora, o medo de falar vai embora, o medo de ir à frente das coisas vai embora. E quando eles são revestidos pelo poder do Espírito Santo, todo medo cai por terra. Pedro, por exemplo, ao ver que as pessoas estavam zombando deles, dizendo que eles estavam como se estivessem bêbados, ele se levanta com poder e autoridade do Espírito Santo, com intrepidez, e prega o sermão mais poderoso da sua vida. Então precisamos desse poder para vencer os nossos medos. Precisamos desse poder para vencer os nossos medos. Precisamos desse poder também para romper as barreiras teológicas, para uma vida mais prática. Precisamos desse poder para romper as barreiras teológicas para uma vida mais prática. Jesus estava falando ali naquele texto sobre algo sobrenatural, sobre a espiritualidade, sobre o reino. E falando sobre as coisas do alto, as coisas que influenciariam a vida deles. Mas o ser humano é um ser, parece que teológico, porque eles cortam Jesus e começam a falar de teologia, começam a falar de escatologia. Eles perguntam para Jesus em Atos 1,6: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Uma pergunta escatológica de quando Jesus vai restaurar a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse. Eles cortam Jesus. Irmãos, penso que gastamos muito tempo discutindo teologia, sobretudo nós, presbiterianos dependentes.
Gastamos muito tempo fazendo especulações, fazendo ponderações, criticando o teólogo A, criticando o teólogo B, fazendo comparações, mas falta ação. Falta a ação. Sobretudo as igrejas reformadas, né? Dedicam muitos esforços na reflexão e quando vão para a ação estão exaustos, estão cansados ou estão com tanto conflito na mente que não conseguem agir, não conseguem colocar em prática o que aprenderam. Enquanto isso as pessoas estão passando fome, enquanto isso as pessoas estão passando frio, enquanto isso as pessoas estão endemoniadas, enquanto isso as pessoas sofrem. E a igreja está discutindo como as coisas. E aí claro que eu não estou desconsiderando a teologia. A teologia, ela tem o seu lugar, ela é importantíssima. Eu fiz o curso de teologia, ela nos dá um vislumbre de Deus fantástico, de Jesus, do Espírito Santo, das coisas que aconteceram. E não há nada de errado com o fazer teológico, não há nada de errado com a reflexão teológica. Ela tem o seu valor, ela tem o seu lugar. Não estou desconsiderando, mas quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, a gente discute menos teologia e a gente age mais. Olhamos para os confins da terra e vemos os campos prontos para a colheita e a gente vai colher, a gente vai trabalhar. A gente não vai perguntar se o campo está verde, se está maduro, se tem joio, se tem trigo. A gente não vai ver o que os teólogos disseram sobre isso. A gente vai agir, a gente vai trabalhar. Então precisamos desse poder para vencer o medo, precisamos desse poder para romper com as barreiras teológicas para uma vida mais prática, precisamos desse poder, em terceiro lugar, para sofrer por Cristo. E se preciso for, morrer por Cristo. Você está disposto a sofrer por Cristo ou morrer por Ele? Pergunta difícil, né? Lemos lá em Atos, capítulo 1, verso 8, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, temos que recorrer um pouco até a língua original, até o grego. Testemunhas, lá na língua original, é a palavra martures. Martures. Martures, que é a raiz da palavra mártires na língua portuguesa. Você sabe o que é um mártir, né? Um mártir é aquela pessoa que sofre e muitas vezes morre por uma causa e fica para a história como alguém que foi não apenas uma testemunha ocular, mas foi alguém que deu o seu sangue, deu a sua vida por aquilo que ele acreditava. Então precisamos desse poder para sofrer por Cristo, se preciso for, morrer por Ele. Mártir, testemunhas. E para falar a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é muito fácil ser cristão no contexto em que nós vivemos. É muito fácil, não nos custa nada. Não nos custa nada ser cristão no nosso tempo. Eu vi um missionário que veio da Alemanha uma vez dizendo que lá você pode se declarar ateu. Não importa a sua religião, o dízimo é cobrado no imposto, é como se fosse um imposto. O governo retém os impostos junto com o dízimo e esse imposto é revertido para a igreja depois. Lá o pastor, o padre é funcionário público. Olha só que coisa interessante. Para nós aqui é tranquilo. A gente ajuda quando dá, a gente oferta quando tem, não há uma cobrança, a gente não é obrigado a fazer isso. Fazemos por amor, e isso é muito bom. É muito fácil ser cristão no contexto em que nós vivemos. Ninguém nos incomoda, né? Nós não somos perseguidos. Tem lugares que as pessoas precisam se reunir dentro de cavernas. Tem lugar que as pessoas precisam se reunir dentro dos porões, escondidos. E se forem descobertos, podem morrer.
Mas nós não, ninguém nos incomoda. Malemar um vizinho que reclama do barulho, malemar um parente que reclama que nós estamos mais afastados. De vez em quando aí as polarizações querem atingir a gente. É muito fácil ser cristão no contexto em que nós vivemos. Chega até a ser status social. Nós fomos a Pilar do Sul, interior de São Paulo, recentemente, em um velório, e nós conversamos com o pastor de lá. Pilar do Sul é uma cidade pequena. Tem 2 denominações lá, a Igreja Católica Romana e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Não tem nenhuma outra igreja. Não tem Batista, não tem Assembleia, não tem outra igreja. Congregação não tem. Só tem essas 2. Então tem, acho que 5 ou 6 igrejas católicas, 5 ou 6 igreja presbiteriana independente. E aquele pastor estava falando que ser cristão ali era status social. Olha só. Status social na sociedade. No tempo dos discípulos, o Senhor deles era o imperador César. E ai daquele que ousava afirmar que Jesus era o Senhor. O imperador César era o Senhor, não podia falar que Jesus era Senhor. E se falasse, era condenado ao martírio. Mas ao receber o poder do Espírito Santo, eles ganham essa ousadia para dizer para quem quiser ouvir que Jesus é Senhor da minha vida. Eles ganham essa ousadia, nós ganhamos essa ousadia sem medo das consequências. Ousadia para falar de Jesus e não apenas falar, mas viver o Evangelho de forma integral, custe o que custar. Então precisamos desse poder para vencer o medo. Precisamos desse poder para romper as barreiras teológicas para uma vida mais prática. Terceiro, precisamos desse poder para sofrer, se preciso for, morrer por Cristo. Em quarto lugar, precisamos desse poder para perdoar e ser perdoado. No verso 8 que nós lemos, vemos que eles seriam testemunhas em Samaria. E a gente tem que voltar um pouco e estudar um pouco mais o que tinha acontecido em Samaria. Vamos ver o que aconteceu em Samaria? Lá em Lucas 9, de 51 a 55, diz assim: Como se aproximava o tempo de sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana. Olha só, Jesus envia os mensageiros para reservar um hotel ali, uma hospedagem numa aldeia samaritana. Porém, diz o verso 53, eles foram mandados embora. O povo da aldeia não quis recebê-los porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia de que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Verso 55. Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: Vocês não percebem com o que se parece o coração de vocês? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela aldeia não quis receber a comitiva de Jesus, não quis hospedar a comitiva de Jesus, e Tiago e João ficam extremamente bravos, e eles queriam mandar fogo sobre os coitados. Ou seja, teve ali um desentendimento, uma crise, uma ruptura. Se dependesse deles, aquela comunidade ia direto para o inferno. Mas Jesus afirma que ao receber o poder do Espírito Santo, seria tanto poder que os habilitaria para perdoar os pobres samaritanos, porque eles teriam que passar por lá e testemunhar do amor de Jesus. Olha só que maravilha isso! Eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, que existem situações que apenas cheios do poder do Espírito Santo para perdoar, para pedir perdão, para liberar perdão. Por isso, precisamos desse poder para nos reconciliar. Por fim, então, em quinto lugar, precisamos desse poder para anunciar as boas novas com autoridade e com intrepidez. Precisamos desse poder para falar de Jesus para as outras pessoas. Meus irmãos, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles são revestidos do poder do alto e pregam com autoridade, eles pregam com intrepidez ao ponto de muitos os que ouviam serem transformados, eles se convertem. A Bíblia diz números de 3.000, 5.000 conversões em cada pregação.
Atos 4,31 diz assim: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Atos 6, de 8 a 10, Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Verso 9, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Entre estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Aí o verso 10, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Percebam, quando nós recebemos esse poder do Espírito Santo, a gente fala do amor de Cristo com autoridade, com intrepidez, ele nos ajuda nas discussões, ele nos ajuda a falar do amor dele. Então, poder para simplesmente falar do amor de Jesus, que nos alcançou, que nos transformou. E eu te pergunto, você tem falado para as pessoas ao seu redor do amor de Cristo? Falado da obra redentora de Cristo? A grande verdade é que quando somos revestidos desse poder, mesmo sem abrir a boca, mesmo sem falar nada, anunciamos o Evangelho. Anunciamos com a nossa vida. Mas a plenitude desse poder é tão grande, é uma transformação tão grande que nós naturalmente começamos a falar. Vemos as pessoas, começamos a falar do amor, começamos a falar de Jesus. Olha, você não está sabendo da mais nova notícia. Jesus, o prometido de Israel, veio, morreu na cruz, e a gente começa a conversar com as pessoas sobre o amor de Jesus. Então, para nós concluirmos, caminhando para o final, mas uma pergunta ecoa nessa noite. Uma pergunta fica no ar: será que essa promessa, essa chegada do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo é para o nosso tempo? É para a nossa geração ou foi só para a geração dos discípulos? É um evento isolado ali para aqueles que estavam ali? Será que ela é uma promessa para mim? Será que é uma promessa para você? Já vimos hoje que logo depois do revestimento do poder do Espírito Santo, as pessoas começaram a zombar dos discípulos, dizendo que eles estavam bêbados, e o apóstolo Paulo se levanta, cheio do poder do Espírito Santo, e começa a pregar com ousadia e poder. E é um sermão grande, ocupa ali Atos 2, e muitas pessoas são convertidas. E em dado momento dessa mensagem, alguém interrompe Pedro. Alguém ali que estava querendo muito ser cheio também desse poder interrompe Pedro e diz assim, lá no verso 37, irmãos, o que devemos fazer? O que podemos fazer para ser cheios desse poder? E aí Pedro responde no verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E aí o verso 39 diz assim, pois essa promessa é para vocês que estão perguntando, é para os seus filhos, é para os que estão longe. Nós estamos longe, isto é, para todos aqueles que nosso Deus chamar. Então é uma promessa para nós também, porque Deus nos chamou no nosso tempo, Deus nos chamou no tempo deles. É uma promessa para nós. Viram? Todo aquele que é chamado para a salvação tem a promessa do revestimento de poder, do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, se nós não estamos cheios, não é porque não há poder, não é porque nós não recebemos, talvez ainda não nos arrependemos, como Pedro diz. Talvez não fomos batizados em nome de Jesus, ou talvez simplesmente estamos acomodados. Estamos acomodados, não estamos buscando, não temos uma vida de oração, não temos uma vida de devocional, de jejum. Nós não estamos preparando o caminho do Senhor para que Ele se manifeste em nós. Então, nessa noite, temos a gloriosa oportunidade de dar o pontapé inicial, o passo inicial em busca desse poder. Lembrando, poder para quê? Poder para vencer o medo.
poder para vencer as barreiras teológicas para uma vida mais prática, poder para sofrer, se preciso for, morrer por Cristo, poder para perdoar e ser perdoado, poder para anunciar as boas novas com autoridade e com intrepidez. Talvez você está se perguntando, igual perguntaram para Pedro, o que devemos fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Eu respondo com as palavras de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o poder receberão de Deus o Espírito Santo. Eu penso que chegou o tempo de se arrepender. Isso significa o que na prática? Significa voltar-se para Cristo. Isso significa, na prática, confessar que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, que Ele é seu único Senhor e seu único e suficiente Salvador. Declarar que você é cristão para quem quiser ouvir. Eu penso que chegou o tempo de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu penso que chegou o tempo de receber esse revestimento espiritual, o poder do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, vocês creem que Deus pode fazer? Vocês creem que isso é para o nosso tempo? Vocês creem que a IPI de Vila Diva, você que está nos escutando, seja da igreja que for, pode ser cheio desse revestimento espiritual? Eu creio. Eu creio que é para o nosso tempo. Eu creio que nós podemos e devemos ser cheios desse poder, desse revestimento espiritual. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos. E eu gostaria de convidar ou te desafiar para que você sonde o seu coração neste momento. Olhe para dentro de você com sinceridade. Curve sua cabeça, é você e Deus agora. Não se preocupe com o seu cônjuge que está do seu lado. Não se preocupe com seus filhos, com seus pais. É você e Deus. Pensa como está o seu coração neste momento. Pensa como está a sua vida. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheia do Espírito Santo? Já foi revestido com o poder dele? Do que você está cheio? Do que você está cheia? Talvez nessa noite nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar da nossa arrogância, nos esvaziar da nossa prepotência, nos humilhar na presença do Senhor para dar lugar ao que realmente importa. Você já parou para pensar nisso? Então tenha coragem de romper com tudo aquilo que te impede de ter essa plenitude, esse revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Continue de cabeça curvada, com os olhos fechados, meditando. Talvez você precisa tomar uma decisão hoje por Cristo. Talvez você precise se arrepender, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você precise buscar o batismo de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse for o caso, fale com a gente depois do culto, através do Facebook, do WhatsApp. Se você entende que essa promessa é para você também. Se você anseia por isso de todo o seu coração, se você quer colocar toda a sua vida nas mãos de Deus e dizer: eu quero ser cheio, eu quero ser cheia. Ore comigo neste momento e seja revestido pelo poder do Espírito Santo, seja revestida com o poder do Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos aqueles que estão longe, isso é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pai de amor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Não sei quem assistiu a essa mensagem, eu não sei quem está te cultuando através desse culto online, mas o Senhor sabe, o Senhor os trouxe até aqui.
Espírito Santo do Senhor, vá até esses agora, aqueles que o Senhor chamou, aquelas que o Senhor chamou. Antes da fundação do nome, os nomes deles já estavam todos escritos no teu livro. Todos os dias da sua vida já estavam escritos diante de ti. Pai de amor, em nome de Jesus, talvez tenha irmãos e irmãs nessa noite que precisam se esvaziar, se humilhar na sua presença para dar lugar ao Espírito. Talvez tenha muita gente nessa noite que está vivendo de uma forma prepotente, vivendo de uma forma soberba, vivendo, Senhor, cheios de si mesmo. E é preciso liberar espaço, Senhor, para que o Senhor tenha lugar nessa vida, para que o Senhor tenha lugar nessa alma. Então, eu clamo a Ti que o Senhor nos ajude a nos esvaziar a nós mesmos. Talvez tenha pessoas que estão nos escutando nessa noite, que ainda não tomou uma decisão por Ti, que ainda não se arrependeu, que ainda não declarou, não confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor incomode cada um deles. Se você quiser fazer isso agora, fale para o Senhor. Fale para o Senhor uma oração muito simples. Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Senhor, em nome de Jesus, receba os teus filhos e as tuas filhas no teu reino, filhas essas e filhos esses que estão se arrependendo neste momento, que estão se voltando para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e aqueles que querem também, Senhor, serem batizados, ó Deus, que o Senhor traga-os até nós, para que nós possamos iniciar o processo de batismo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que Teu Espírito Santo nos revista de poder, nos encha de poder, não para não nos acharmos, não para que nos engrandecermos, não para mostrar que nós somos melhores do que os outros, mas sim, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para que o nosso medo caia por terra, para que a gente consiga ter uma vida mais prática, para que a gente tenha a perspicácia de sofrer por Ti, se for preciso, e até morrer por Ti. Ó Senhor, tenhamos esse poder para perdoar e ser perdoado, tenhamos esse poder para anunciar as boas novas da salvação. Em nome de Jesus, Senhor, encha, Senhor, a Tua igreja com o Teu poder. Tu és bem-vindo aqui. Faça morada na nossa igreja, faça morada das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos por honra e glória do Teu nome. Amém. E amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela Sua palavra que veio ao nosso encontro neste momento. Então, a resposta agora a este momento de louvor e esse momento de palavra, em resposta a essa palavra, nós vamos participar da ceia do Senhor, da Santa Eucaristia. Momento esse que Deus deixou para nós, o próprio Jesus deixou para nós um sacramento que Ele mesmo instituiu, para que toda vez que nós fizéssemos, toda vez que nós participássemos, lembrássemos dele, do que Ele fez, do que Ele representa. Amém? Então nós vamos ter mais um hino de louvor e de adoração, e na sequência nós vamos partir então para a celebração da ceia. Então, se você já estiver com seus elementos preparados aí, se achegue próximo a ele, coloque a sua família perto, nós vamos celebrar então a Santa Ceia. Amém? Então nós convidamos a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio, que irão conduzir mais um hino que se chama Vencear, da harpa cristã. Amém? Agora, irmãos, escolhi o hino Vencear para acompanhar a ceia do Senhor, que a nossa comunhão com Deus possa permanecer sempre, sempre firme e inabalável, Senhor. Que esse hino, essa letra possa... O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo
faminto a Jesus vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Pães de tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a nossa comunhão e a ceia que faremos em memória dele. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Então agora nós vamos participar da celebração da Santa Ceia. Percebam aí que o ambiente mudou, né? Nós colocamos a câmera um pouco para trás, agora os elementos estão postos. Com a graça do bom Deus, vamos relembrar então deste momento glorioso e maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Amém? E com amor eterno, Deus nos amou primeiro, entregando o seu Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Essa é a mesa do Senhor, a mesa que Ele mesmo deixou preparada para mim e para você. Você aí na sua casa está com a mesa posta, está ao redor da mesa, o pão está posto, o vinho está posto, e Ele mesmo convida todos aqueles que nele confiam para participar da festa que Ele mesmo está preparando. O que isso significa? Jesus convida todos aqueles que já se arrependeram, todos aqueles que já o confessou como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que são cristãos, a participar da mesa, da sua mesa. Amém? Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração, de gratidão pelos elementos, de consagração, e na sequência, então, nós continuaremos com a celebração. Amém? Para essa oração, nós convidamos o nosso irmão presbítero Ivan, que irá conduzir essa oração. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento especial e singular nas nossas vidas, em que vamos seguir as ordenanças de Jesus, que nos disse: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que nós estivermos fazendo isso, realizando esse ato, estaremos lembrando ao nosso Senhor, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos salvação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que Tu nos concede. Te
Te agradecemos, Senhor, por mais este momento especial nas nossas vidas, especial e singular, Senhor, porque mesmo diante deste pão e deste suco, desse cálice, representando, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, nós podemos, ó Deus, nos lembrar do gesto maravilhoso de amor que o Senhor realizou por nós ao se entregar naquela cruz. Obrigado, Deus, por estarmos nesta comunhão. Abençoe, Senhor, a cada participante destes elementos, nesta hora, que possam ser revigorados pelo Teu Espírito Santo e possam se lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossos lares, que o Senhor possa vivificar as nossas vidas, as nossas almas, que possamos sempre estar atentos, Senhor, ao Teu chamado, às coisas que o Senhor nos traz, às coisas que o Senhor nos chama para Te adorar. Obrigado, Deus, por esse momento. Consagramos a Ti, Senhor, esses elementos, e que todos que participarem dele possam se sentir fortalecidos por Ti, Senhor. Mais uma vez, nós Te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Façamos isso em memória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por deixar este momento tão sublime para que nós recordássemos do Senhor. Meus irmãos, como de costume aí nas nossas lives, nós vamos primeiro participar do pão, depois participaremos do cálice. Então nós vamos dar um tempinho para que os irmãos distribuam. Não distribua ainda, nós vamos fazer a instituição da ceia, né? Então vai ter o tempo certo para a distribuição, fiquem tranquilos, nós vamos dar esse tempo. Então acho que na primeira vez a gente foi muito rápido, acho que não deu tempo da distribuição acontecer, mas hoje a gente vai dar um tempinho aí para que vocês façam a distribuição dos elementos. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, naquele momento ali que Jesus estava com os seus discípulos reunidos ao redor da mesa, Jesus, ele pega um pedaço de pão que estava sobre a mesa e mostra para os discípulos ali e ele diz assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou um pedaço de pão. E tendo dado graças, orou agradecendo pelo pão. Nós acabamos de fazer isso com o presbítero Ivan. Após ter dado graças, Jesus partiu aquele pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Amém. Nós vamos agora participar do pão, que é o corpo de Cristo. Pão esse que representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ali, Isaías diz que Jesus não tinha mais figura humana. Ele foi triturado, ele foi massacrado. E o pão, para virar pão, o trigo precisa ser massacrado, precisa ser triturado para virar o trigo, para virar pão depois. Então há uma semelhança muito grande com o que aconteceu com Jesus e com o processo de fabricação do trigo. Por isso é um símbolo tão sublime que nos remete diretamente a Cristo. Amém? Então distribua os elementos em nome de Jesus para todos os seus familiares, todos aqueles que irão participar, e nós vamos ceiar todos juntos, tá? Assim que terminar a distribuição, nós vamos dar um tempinho para que essa distribuição aconteça. Então pode distribuir, não precisa correr. Tem algumas famílias maiores na igreja, tem algumas famílias que tem aí 5, 6 pessoas, vamos dar mais um tempinho. Todos já estão com o elemento pão na mão. Eis o corpo de Cristo. Comei dele todos. Façamos isso em memória dele.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice. Cálice de vinho na época, né? Que é um cálice de suco de uva. E ele disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele foi pisoteado. E a uva, para se tornar vinho, para se tornar suco, naquele tempo também era pisoteada, triturada. Aí sai o suco e vira o vinho, vira o suco de uva. Além disso, nos remete ao sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido na cruz para me limpar e para te limpar de todo pecado e de toda maldade. Amém? Nós vamos distribuir os elementos, dar mais um tempinho. Distribua os elementos para as pessoas da sua casa, todos aqueles que estão participando da celebração. Vamos dar um minutinho. O vinho tem que ser, o suco de uva tem que ser distribuído com mais cuidado, né, para não ter o risco de cair. Então vai com calma, tranquilamente. Amém? Todos estão com o cálice em mãos? Vamos todos participar juntos? Então, eis o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bebam dele todos, façamos isso em memória dele. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar, já partindo para o final do nosso culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Te louvamos, a Deus, por esses elementos que o Senhor deixou para que nós nos lembrássemos de Ti e fôssemos levados diretamente para aquele momento trágico, a Sua morte naquela cruz. Morte essa, Senhor, que foi para nos dar vida e vida eterna. Louvado seja o Teu nome por isso. Agradecemos a Deus por cada um dos meus irmãos que participaram da Santa Ceia nessa noite. Clamamos a Ti, Senhor, que esses elementos tragam vida e vida em abundância. Clamamos a Ti, Senhor, que esses elementos renove a nossa fé, renove a nossa esperança, renove a nossa força. Pai, em nome de Jesus, aproveitamos este momento de comunhão, momento, Senhor, que nos remete diretamente à igreja, à comunhão do corpo de Cristo. Queremos clamar a Ti em nome de Jesus, que o Senhor haja no nosso mundo, na nossa nação, no nosso país, na nossa cidade, nos nossos bairros. Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor tire, Senhor, essa pandemia que nós estamos vivendo. Clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor use, Senhor, os meios que forem necessários, sejam médicos, sejam biológicos, ó Deus, seja os meios que forem, ó Deus, para que se encontre uma saída, para que nós possamos viver novamente em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos voltar, ó Deus, aos nossos trabalhos, possamos voltar à nossa vida em segurança, Pai, em nome de Jesus, nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas crises. Eu não sei, Senhor, daqui quem está cultuando a Ti nessa noite, que está passando por dificuldades por causa dessa pandemia. Eu não sei quantos estão passando por luto, que perderam seus entes queridos nessa pandemia.
Eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Senhor trate de todas as situações, situação de luto, situação de enfermidade, situação de desemprego, situações financeiras, situações psicológicas, espirituais. Eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Senhor trate das nossas vidas e continue nos abençoando, protegendo, guiando os nossos passos. Queremos que a Tua vontade seja feita, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas nós clamamos, nós unimos agora as nossas orações a Ti, clamando misericórdia, compaixão da Sua criação. Pedimos ainda, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, todos os seus membros, a liderança. Continue abençoando, ó Deus, as pessoas que estão nos acompanhando nessas lives. Continue, Senhor, sendo resposta para todos nós, para mim, para os meus irmãos e para as minhas irmãs. Clamamos a Ti em nome de Jesus, ó Deus, que tenhamos uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana de vitórias. Pai, em nome de Jesus, se mostre de forma poderosa nas nossas vidas. E para aqueles, ó Deus, que ainda estão em dúvidas em relação a Ti, aqueles que ouviram a Tua palavra, foram incomodados pelo Teu Espírito, mas ainda não decidiram por Ti, eu clamo a Ti que o Senhor continue incomodando, para que eles se rendam ao Teu amor, ao Teu poder e sejam também revestidos do poder do Teu Espírito Santo. Pai, oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos enfermos da nossa igreja, pelas situações difíceis que nós estamos passando. Como eu digo, que o Senhor cuide, Senhor, de todas as situações. Em nome de Jesus, abençoe a nossa semana e o nosso resto de domingo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Começamos o culto dando glória a Deus e terminamos o culto dando glórias a Deus. Receber a bênção, então, estenda a sua mão aí onde você está. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e te dê a paz. Que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o eterno e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a comunhão, o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus pela sua vida, glória a Deus por este momento que nós tivemos juntos. Eu gostaria de dar apenas um aviso. Esse aviso é sobre a nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, estamos tendo a escola bíblica dominical de forma online. Nós estamos estudando a Bíblia através do método de estudo indutivo. Então foram 2 aulas, nós apresentamos um método. Esse método ele nos ajuda a ler e entender as Escrituras. Por isso eu convido você a estar com a gente na próxima aula. Nós vamos estar estudando Marcos 1, dos versos 36 a 41, se eu não me engano. A Bíblia acabou ficando longe ali, mas depois eu coloco lá no Zap. Então, gostaria de desafiar a igreja, desafiar você que está nos assistindo. Se você quiser participar, entre em contato com a gente ali através das redes sociais, que a gente passa o link para vocês participarem com a gente dessa escola bíblica. Estamos pegando a Bíblia mesmo e estudando os trechos da Bíblia e tem sido muito, muito edificante. Então venha com a gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa fazer que nem a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, o apóstolo Paulo pregava e eles iam conferir nas Escrituras. Eles estudavam as Escrituras continuamente. Então precisamos estudar as Escrituras. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal. De domingo a gente não costuma fazer isso, mas algumas pessoas comentaram. Nossa irmã, deixa eu só voltar aqui. Aí, vamos mandar um abraço aí para os irmãos, nossa irmã Albertina, nosso irmão Ivan, a Ângela lá de Presidente Prudente, Deus abençoe, o Samuel, a Cris, a Beth, o Alan tá por aí, a família, Fátima Fer tá por aí, a Augusta, vamos ver, a Mariazinha tá por aí, Deus abençoe, a família, deixa eu ver quem mais...
A Dilma, lá da IPI de Agudos. Que legal, Deus abençoe a irmã que está com a gente. Vamos ver aqui o nosso irmão Heitor e a família. O Wilson está por aí, Deus abençoe o Wilson, a Alisson. Ver se tem mais alguém. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, acho que estão por aí também. Dorcas e Ricardo, Deus abençoe, irmãos, saudades de todos, de todas. Minha tia Isabel, lá de Londrina, tá por aí. Deus abençoe, tia, família. Raquel tá por aí também, Deus abençoe, Raquel. E todos vocês que estão aí com a gente, é um privilégio estar servindo ao Senhor com os irmãos, é um privilégio estar cultuando ao Senhor com os irmãos. A Karina também tá por aqui, tá, irmãos? Nas outras lives aí de Santa Ceia ela apareceu, ela estava aqui comigo, mas hoje ela está um pouquinho indisposta, com dor de cabeça, um pouquinho enjoada, então ela preferiu participar do culto, mas no sofá deitadinha, e ela participou de todo o culto com a gente aí, tá bom? Então que Deus abençoe, uma semana de paz para você, uma semana de paz para sua família. Se precisar falar com a gente, nós estamos disponíveis aí nas redes sociais, no telefone. Não se acanhe. É muito bom quando recebemos ligações dos irmãos para compartilhar as dores, compartilhar as feridas, pedir oração. Então não tem problema, nós estamos à disposição, tá bom? Eu falei para uma irmã essa semana, eu falei assim, mas você está trabalhando. Eu falei, não tem problema, a gente para um pouquinho de trabalhar para atender os irmãos. Então a gente permanece à disposição, tá bom? Então é isso, já estendemos um pouquinho mais o nosso culto. O culto de Santa Ceia é um pouco maior mesmo. Então que Deus abençoe mais uma vez e diga para a pessoa que está ao seu lado, se tu uma bênção. Dá um sorriso bem grande e fala assim, se tu uma bênção, seja tu uma bênção, amém? Em nome de Jesus, amorzão, se tu uma bênção. Tchau, irmãos, saudade de todos, Deus abençoe. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença.